francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Olá, bom dia, tarde, noite. Para você que está me ouvindo, eu me chamo Jonathan Fernandes. Estamos estreando mais um podcast aqui dentro da nossa grade, o Teólogo de Quinta. Que, antemão, cabe aqui uma explicação sobre o Teólogo de Quinta. Vai ser um programa, vai ser um podcast, né? De bate-papo. Eu não quero falar podcast de entrevista, porque entrevista dá um tom de seriedade, né? Vai ser um podcast de bate-papo. Às vezes eu estarei sozinho com um convidado, às vezes estarei eu e o Phil Santos, né? Você já conhece de outros podcasts da vida, e o convidado. Nessa vez, né, para estrear esse programa, a gente vai falar de um assunto que cabe ao nome do podcast, um assunto teológico, né? Mas se acostume, nem sempre nós traremos assuntos teológicos, né? Nem sempre será assuntos sobre religião. Às vezes a gente vai trazer assuntos que não tem nada a ver com teologia. A gente vai trazer assuntos sobre futebol, sobre racismo, enfim, algum assunto que eu acho interessante que o convidado domine. Beleza? E a convidada de hoje, né, é a Fiamma. Ela que é líder do grupo do Movimento Skate com Cristo. Ela vai explicar melhor sobre esse movimento, e a gente vai falar sobre igrejas com I maiúsculo que não se parecem com igrejas de I minúsculo, né? A gente vai trocar uma ideia muito bacana sobre isso. Fiamma, antes de tudo, se apresente pra galera, pra quem não te conhece, explique aí de onde você é, de onde você vem, o que você faz, pra gente começar esse papo. Show, bom dia, Jonathan. Como você mesmo já falou, né, sou Fiamma, lidero um projeto, um movimento Skate com Cristo já há um tempo, tem quase 6 anos que a gente está com o projeto. Sou de Lusiânia, Goiás. O projeto acontece aqui, mais especificamente em Lusiânia, e acho que para dar início isso está tranquilo, né? Sim, começamos bem, né? Então a gente vai falar hoje de igrejas com I maiúsculo que não se parece com igrejas de I minúsculo. Por que eu escolhi esse termo? Por que eu escolhi esse nome? Porque nós, pelo menos eu, né, enxergo a igreja como o corpo de Cristo e não igreja como uma organização. Eu tenho muito cuidado quando eu falo de igreja como organização, porque para mim, o ministério, igreja, ele é o serviço prestado, né? Ele é o serviço na prática, ele é o serviço mostrado. Mas a igreja, ela só existe mesmo quando o corpo de Cristo está reunido, né? Quando a igreja, no caso, nós estamos reunidos. E é disso que a gente vai se propor a falar. Fiamma, conta pra gente como é que começou o movimento Skate com Cristo, qual a ideia inicial, enfim, e se tem suprido as suas expectativas como líder, né, desse grupo. Então, é até uma história meio engraçada. Eu orava com um garoto na época e eu já era ativa na igreja e tudo mais. E ele queria fazer algum projeto para trabalhar, sabe, na igreja também. E ele chegou no pastor para conversar e tudo mais, e o pastor foi para ele montar um projeto. E ele chegou, conversou comigo, a gente conversou tudo tranquilamente, e eu dei ideia, a gente fazer um projeto de skate. Na época os meninos estavam começando a andar de skate, o pessoal da igreja e tal, a gente ia muito num ginásio aqui perto. Então daí nasceu o Skate com Cristo, né? Só que com o passar do tempo, ele não prosseguiu. Tipo, ele não deu... Não continuou com o projeto, né? Na verdade, eu acho que nem chegou a começar. Então, eu passei um período afastada de Deus e tudo mais. E quando foi em 2012, final de 2012, eu não tinha voltado ainda, eu voltei no começo de 2013. Em dezembro, no dia do meu aniversário, eu criei a página no Facebook. E com a criação da página, as coisas começaram a fluir, né? A princípio seria apenas algo virtual, onde se falaria do amor de Deus e tudo mais, alcançando os skatistas. Depois, em 2013,
dia 1º de maio, a gente fez o primeiro campeonato, onde a gente juntou a galera, colocou um som, os obstáculos e tudo mais, mas só foi mais um divertimento e tal. E dos anos seguintes a gente começou a pensar mais alto, sabe? Correr atrás de patrocínio, correr atrás de movimentar mais a cena do skate em relação a Deus e tudo mais. E as coisas foram fluindo e foram tomando uma proporção muito grande, sabe? Em questão a página, hoje no Facebook, em questão ao Instagram, em questão ao que a gente faz aqui diretamente com os skatistas, e também atinge pessoas que não andam de skate, mas de uma forma indireta curtem também o skate, e outras que têm um relacionamento com Deus e querem trabalhar juntos, sabe? Então criou uma proporção muito grande, bem maior do que eu imaginava, e tem sido bem da hora. Inclusive esse ano, mês que vem agora, a gente vai pro nosso 6º campeonato. De 8 de julho a gente tem nosso campeonato e graças a Deus ele tem nos sustentado até aqui. Da hora. E, tipo assim, fazendo um link com o meu ministério também, né? Que no caso é o Adoração Livre. A gente começou em 2014, que como um grupo, né? Com a intenção simplesmente de se reunir para discutir algumas ideias e falar do amor de Cristo também. E é incrível como essas coisas ganham uma proporção que a gente nem espera, né? Por exemplo, hoje a Adoração Livre é a igreja, né? E a gente se reúne todos os finais de semana para cultuar a Deus, não só para conversar como era antigamente. E nesse tempo muitas coisas aconteceram na minha vida também, e isso é que eu acho interessante de como a igreja funciona organicamente, sabe? Sem aquela pretensão de agregar membros, sem aquela pretensão de ter um templo, sem aquela pretensão de arrecadar, sei lá, dinheiro. Eu não tô falando que essas coisas sejam erradas, tá? Muito pelo contrário, isso é bom, mas isso não deve ser algo pensado, investido para que isso aconteça, para que isso seja o fim da igreja. Não, Deus, ele com sua graça, ele vai nos sustentando. E assim, Firma, eu acompanho já o Skate com Cristo já há algum tempo através do rock cristão, né? A página, enfim, as coisas, mas como funciona? Pra galera que, sei lá, talvez queira fazer um projeto parecido, queira fazer alguma coisa parecida e não sabe como começar, como funciona a temática do Skate com Cristo. Você já citou, né, campeonatos, encontros, e assim, você poderia dizer pra gente como é que, e além de você, quem é que tá na liderança, quem é que comanda a equipe nesse movimento do Skate com Cristo? Sim, é verdade, as coisas começam a fluir, como você percebe, fica uau, como que chegou até aqui, né? E isso é bem da hora, e também muito simples, né? Algo que se começa realmente sem uma pretensão de algo grandioso e tal, e Deus simplesmente abençoar e as coisas começarem a fluir, isso é muito da hora. Então, o que acontece? A gente tem o nosso campeonato, que é anualmente, geralmente a gente faz no dia 1º de maio. Esse ano a gente teve que colocar um pouco pra frente, porque teve essa greve dos caminhoneiros, né? Aí com isso alguns patrocínios não chegaram e fizemos a escolha de colocar mais pra frente. Tem os campeonatos anualmente, tem os rolês no museu que a gente faz em Brasília, onde a gente junta a galera como se fosse um encontro e uma parada mais compactada do campeonato. A gente junta a galera, toca, leva lanche e faz um backstreak com a galera de melhor manobra, sabe? Aí tem sorteio, lanche, música, a parada do game de skate e tudo mais. Aí o que acontece, cara? Com a questão do Skate com Cristo ter começado a fluir e a crescer, a gente começou a se reunir como igreja. Vai fazer 3 anos esse ano. A gente se reúne aqui na minha casa e tudo mais, faz os cultos. Inicialmente era apenas uma reunião, como vocês começaram, né, de amigos e tudo mais, e começou a fluir e se tornou uma igreja. Hoje nós temos uma igreja que é a extensão do Skate com Cristo, se chama Igreja Nossa Casa, onde a gente se reúne aos domingos, a partir das 17 horas até 16 mais ou menos, e tem fluído, sabe, porque começou a ter essa necessidade de ter uma igreja para acolher as pessoas, para acolher a galera que estava caminhando com a gente e tudo mais. Então hoje eu pastoreio essa igreja há quase 3 anos, mas também eu faço parte de uma comunidade que chama Comunidade A Caverna. Esse ano faz 1 ano que eu tô lá com eles, então o pastor de lá cuida de mim para que eu possa cuidar do pessoal aqui, entendeu? São 2 comunidades que caminham juntas.
E tem sido bem da hora. E também a parte mais massa é que, como lá os cultos são aos sábados e aqui são aos domingos, então eu posso ter liberdade, sabe, para conseguir estar mais tranquilo aqui aos domingos e sábado poder cultuar lá com eles. Então, assim, tem fluído muito bem, graças a Deus. Então, a gente está trabalhando com essas três, vamos colocar, três ferramentas, digamos assim. As redes sociais, né, os campeonatos e encontros, e a igreja, que é a extensão do Skate com Cris, que é onde a gente acolhe o pessoal. Em questão da equipe, eu já ia me esquecendo, tem o pessoal que é aqui na igreja conosco, eles nos ajudam na organização dos campeonatos, cuidar do pessoal, então tipo, tem uma equipe. Hoje eu tenho uma equipe, no começo não tinha, né? Graças a Deus, Deus proveu isso. Nossas histórias de igreja são parecidas, né? O Adoração Livre também, ele começou nesse mesmo sentido, essa mesma fonte, né? A gente se reunia e nós sentimos a necessidade de ter uma igreja, principalmente porque eu não tinha mais igreja, eu não congregava mais, né? Então a Adoração Livre foi minha igreja nesse período e tem sido até hoje. E alguns amigos meus, o Marcos, inclusive, é o cara que está comigo até hoje, congregava na igreja, mas depois ele meio que parou de ir. Ele ficou somente com a gente, porque algumas coisas que ele ouvia lá não estava batendo com as coisas que ele ouvia aqui, e as coisas que ele ouvia aqui tocavam mais o coração dele, né? E, enfim, tem todo aquele lance que ele nasceu naquela igreja, então ele nunca teve contato com nada além do que era pregado lá. Isso é muito legal, isso é muito enriquecedor. Sim, entendo. Eu vim de um ministério, na comunidade também. Fiquei 7 anos lá, era bem ativa nessa igreja, participava do louvor, fui líder de tijolos e tudo mais. E passei um tempo orando a Deus sobre sair e tudo mais, só que eu não tinha pretensão de sair e montar uma igreja. Eu pensava que eu iria sair e encontrar uma igreja e tudo mais. Até chegou o tempo de Deus de sair. Um dia eu fui com a minha família pra gente conversar com os pastores no culto e eles não sabiam que a gente ia falar naquele dia. A pastora falou assim, vocês vão sair hoje e tal. Então isso foi vi como uma grande confirmação e tudo mais. A gente conversou e foi muita choradeira, porque foram 7 anos caminhando junto e tal, mas tinha se fechado um ciclo, sabe? E era necessário seguir em frente, mas não na mesma igreja que eu participava, que fazia parte e tudo mais. E eu fiquei um tempo, até visitei algumas igrejas e tudo mais. Mas, sabe, meu espírito não, como posso dizer, não confirmava nada, sabe? Não fluía nada. Até que a gente começou a se reunir, mais 3 amigos, a gente se reunia junto e tal. E o Espírito Santo falou assim, não convida ninguém, não posta nada. Passa um tempo orando e buscando e crescendo em Deus. Questão de palavra e tudo mais, a gente se reunia, compartilhava palavra e ficava na nossa, até que teve a voz de Deus, a gente começou a postar e as pessoas começaram a vir, as pessoas quando vinham, cara, ficavam, a gente ficou assim, cara, temos que começar a acolher. Então daí surgiu ser uma igreja, entende? E tudo mais. E teve essa necessidade, sabe? Eu passei 2 anos e meio mais ou menos caminhando, digamos, entre aspas, sozinha, sabe? Onde eu cuidava do pessoal e tudo mais, mas eu não tinha uma mente fechada sobre ter um pastor ou sobre rejeitar um pastor e tudo mais. Porque o meu pensamento era, Deus vai levantar um pastor aqui no nosso meio, ou Deus vai enviar alguém para cuidar da igreja. Eu nunca me via como alguém cuidando, entende? Até que um dia eu estava conversando com um amigo, o Daniel, dos Dreads, e ele perguntou assim, seus pais são pastores? Eu não, então quem tá cuidando da igreja pastoriana? Eu falei assim, velho, eu tô cuidando e tal, aconselho e tudo mais, mas eu não sou pastora. E ele, velho, me deu uma lapada assim no pé do ouvido, falando que, cara, chamado não é algo que a pessoa escolhe, assim, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo e tudo mais. É algo que Deus escolhe e você vai fluindo naquilo. E eu não me enxergava assim, sabe? Até que ele falou assim, cara, as pessoas vão começar a te chamar assim, te reconhecer assim. Cara, no próximo culto, eu não contei pra ninguém. As meninas chegaram aqui e já começaram a falar assim, você quer lá pastor e tal? Eu, uai, como assim, sabe? E as coisas foram fluindo, até que Deus direcionou pra ter um pastor pra cuidar de mim, que é necessário, sabe? Ter que ser cuidado por alguém. E ele reconhece meu chamado e tudo mais, reconhece
reconhece aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos para cuidar e tudo mais. E tem fluído muito bem, sabe? Ser cuidado e cuidar de pessoas tem fluído muito bem, graças a Deus. Então eu acho isso tudo meio que uma loucura, né? E tal. Então até conversando com um amigo, eu falei assim, velho, às vezes eu acho isso tudo uma loucura, como assim cuidar de uma igreja, como assim cuidar de pessoas e tudo mais. Mas o chamado de Deus é algo que, tipo, quando ele te chama e aquilo pulsa no teu coração, já era, sabe? Não tem como você resistir. Você só vai e flui daquilo que ele coloca dentro de nós, né? Então, mesmo que pareça loucura, mesmo que pareça ir contra o padrão, né, da instituição, do que as pessoas são acostumadas a ver e tudo mais, é só ir, né? Só ir que Deus vai abençoando e sendo obediente a ele vai fluir. Se é algo que vem dele e você ouve aquilo que ele tá pedindo e obedece, velho, já era. Isso aí é muito legal, cara, porque esse apoio que você recebeu, você recebe, né, até hoje de uma igreja que dá um suporte, é muito legal. Aqui na nossa cidade a gente enfrentou o oposto, a gente teve uma dificuldade, porque a gente não recebeu apoio. Muito pelo contrário, a gente recebeu muita crítica, né? Ouvimos de pessoas dizendo que não ia dar 5 meses esse projeto, nós estamos há 4 anos. Né? Ouvimos pessoas dizendo que não era de Deus, era puro ego, que era um bando de jovem mimado, que não sabia ouvir críticas de igreja, não sabiam ser submissos, enfim. A gente ouviu uma série de coisas, né? Sendo que é muito fácil você dizer para o jovem que ele precisa cumprir, ele precisa obedecer, ele precisa, abandonar o pecado. É muito fácil você chegar para um jovem e ditar regras, né? Outra coisa é você entender que igreja é você servindo um ao outro, é você doando-se um ao outro, independente das dificuldades, independente do... Cara, você pega o exemplo de Jesus e as pessoas complexas que ele convivia. Então, e Jesus em momento algum ele chega para os discípulos e fala, vocês têm que seguir essas regras aqui, vocês têm que fazer isso aqui, e não, cara, eu acho que o caminho é o oposto. É o primeiro você ama, primeiro você serve, que aí as outras coisas elas vão ser acrescentadas nesse convívio, né? Nesse meio tempo. E assim, Firma, eu também como um líder de um ministério sei que não é fácil. São muitas dificuldades. Quais foram as principais dificuldades do skate com Cristo que você enfrentou e, enfrenta até hoje? Você pode deixar de exemplo pra gente também. Acho que isso sempre rola, né? As pessoas pensam que começar algo assim mais simples, digamos assim, como se a pessoa tivesse revoltada com a igreja ou machucado com líderes religiosos e tal. Aí nem sempre é assim, sabe? Nem sempre é assim mesmo. Acontece de movimentos ou igrejas surgirem a partir disso e infelizmente isso é bem real, mas não é todos, entende? E ter um suporte é bem interessante mesmo e tal. E a parte mais massa disso foi quando eu cheguei para conversar com ele simplesmente me deu duas opções, né? Ele falou assim comigo, você quer que eu cuide de você e não toque na sua igreja, ou você quer que eu cuide de você e da sua igreja? Só que eu não poderia terceirizar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, né? Então eu falei assim, velho, cuida de mim e eu cuido do pessoal. E ele aceitou abertamente, sabe isso? Qualquer outra pessoa falaria, cara, vem todo mundo pra cá, ou então eu vou colocar a barra da minha igreja na sua igreja e só cuido de você se for assim, entende? E reino, acredito, cara, que podem ser de denominações diferentes, comunidades diferentes, caminharem junto, sabe? Cada um fluindo naquilo que Deus colocou nas mãos e tudo mais, e a gente tem caminhado assim, tem sido bem da hora. Acho que a maior dificuldade foi nos primeiros campeonatos, foi onde eu vi que skate não era de Deus e tudo mais. Foi o primeiro campeonato que a gente ia fazer e isso foi bem louco, porque não abalou a gente, sabe? A gente prosseguiu, porque eu sabia que Deus tinha colocado nas minhas mãos, eu sabia que tinha colocado no meu coração, então isso não abalou, mas já teve outras diversas dificuldades de pessoas virem querer ganhar em cima daquilo que nós já estamos construindo há um tempo, sabe? De gente pegar e chegar, criar o projeto na outra cidade, não falar com a gente e passar um tempo, mandar mensagem, que a gente usa, começar a usar a logo que eles criaram pra eles, só que com o mesmo nome, Skate com Cristo, e começar a vender camiseta pra eles, sabe? Como se eles tivessem iniciado algo e a gente começasse a meio que se subordinar a eles. Já teve o guri, que é Júlio Mafé, que chegou na gente falando pra criar um Instagram e tudo mais, na época a gente não tava ligado nessa de Instagram,
E eu falei assim, beleza, pode criar. Ele falou que era pra servir pro reino e tudo mais, eu queria ajudar. E eu deixei, velho. Passou um tempo, eu ajuda de má fé. E eu pedi a senha e tudo mais pra ajudar a postar. Depois mudou a senha do Instagram. E depois disso rolou um fuzuê, velho. Porque todo mundo começava a seguir eles pensando que era gente, sabe? Só que na verdade o guri tinha agido de má fé. Ele não mudou a senha e não deixou mais eu ajudar. E com o tempo eu fiz, cara. Aí, tipo, eu procurei informações com advogado e tudo mais. Então aí eu poderia até processar e tal. Eu conversei com ele, ele foi e tirou para usar nossa logo. Porque vai pra você entender, até a Onda Dura veio atrás da página, porque eles estavam pegando posts da Onda Dura e tacavam a nossa logo em cima, velho, sabe? E isso não pode, velho, é errado. E começou a criar problema pra gente. Eu expliquei pro pessoal que entrou em contato comigo e tudo mais. Tanto que hoje a gente pode usar post da Onda Dura, foto da Onda Dura livremente, velho. Só que o cara tava bagunçando tudo, entende? E eu tive que pegar pesado. Falar assim, velho, se você não parar, vou ter que processar e tudo mais. Porque já tá sujando pra gente e tal. Aí parou de usar a nossa logo e criou uma logo lá e tudo. E o Instagram até hoje ainda existe. Só que ele não posta mais com tanta frequência e o nosso Instagram, que nós criamos bem depois, e um tempo depois o Facebook bloqueou, o Instagram bloqueou, e depois de um tempo a gente conseguiu recuperar, já passou do dele, entendeu? Então hoje em dia dá pra diferenciar qual que é o oficial e qual que não é, mas a gente teve muito problema com isso, velho. Sabe, de pessoas chegarem agindo com má fé e querendo tomar conta daquilo que eles não começaram, entende? Tem muito isso, velho, muito. Tanto que hoje eu sou bem fechado em relação a parcerias, bem fechado em relação a gente que quer chegar e já começar a se aparecer demais, sabe? Eu hoje, no projeto em si, em questão de liderança, em questão de estar à frente, o pessoal aqui da igreja que caminha comigo, que eu conheço e tudo mais. Tem a Ina também, que caminha comigo. E tem a Alcinha do Rio de Janeiro também, que eu conheço e tudo mais. Mas pessoas que eu não conheço, que chegam da internet e nem te conhece, quer trocar ideia e quer começar a trabalhar, velho. Sou totalmente fechada a isso, porque infelizmente tive muito problema, sabe? Cara, isso realmente é algo complicado. O Adoração Livre usava desde 2014 uma logo, né? Uma logo bem simples que nosso amigo Marcos criou. E no ano passado a gente mudou. Ano passado não, esse ano a gente mudou a logo, né? A gente manteve as cores, né? Mas mudamos a logo justamente por causa disso também, para não correr o risco, porque a logo que nós usávamos era uma logo muito fácil de copiar. E eu queria uma logo mais, sei lá, que fosse mais temática também, com aquilo que a gente porque mudou, né? A Adoração Livre mudou, então tive que criar uma nova logo. E realmente as postagens do Skate com Cristo são postagens muito bacanas, e esse lance de parceria é realmente algo que a gente precisa ficar atento. Nós falamos das dificuldades, né? Só que a gente sabe que também não é só pedra, né? Tem flores pelo caminho. Então quais foram as principais conquistas do Skate com Cristo? Coisas que aconteceram que, sei lá, você nem esperava que tivesse acontecido, e Deus, com a sua graça, com a sua infinita misericórdia, presenteou vocês, sei lá, conversão de pessoas. Quais as principais conquistas do Skate com Cristo? Cara, eu acho que nas principais, assim, vou colocar assim como inicialmente, foi dele ter me dado quando eu tava fora, sabe, velho? Então eu vejo muito como um presente, porque a página foi criada no dia do meu aniversário e eu ainda não tinha retornado. E com o decorrer dos anos, velho, conversão de pessoas voltando a caminhar com Jesus e tal, pessoas tendo uma consciência diferente de que pode andar de skate e começar a seguir a Deus e tal. Também começar a dar rolê pra glória de Deus, sabe? Sabendo que, cara, você pode usar o esporte pra glorificar o nome de Jesus e tudo mais. E acho que isso são as principais coisas, sabe? E também a igreja, sabe? Eu fui da igreja e tal, que é algo que eu não esperava. Não é fácil, né? Você caminhar com Cristo, sua caminhada pessoal com Cristo não é fácil, ainda mais você cuidando de pessoas já aumenta mais a dificuldade e tudo mais. Mas quando você olha pra dificuldade, olha pra tudo aquilo que Jesus começa a fazer através daquilo que Ele colocou nas suas mãos, velho. Cara, não tem pra ninguém, entende? Não tem nada que possa acontecer, não tem nada que possam falar, não tem dificuldades que possam desanimar, entende? Porque você olha para aquilo que Jesus está fazendo, velho, tu fica, glória a Deus, velho.
independente da batalha, independente das situações, glória a Deus, ele tá ali. Então acho que permanecer em Cristo e ele tá fluindo, acho que é a maior recompensa, entende? De alcançar pessoas através de um meio que às vezes pode ser algo incomum e tal, mas que Jesus tem trabalhado através disso. Cara, muito da hora isso. E só pra gente ir caminhando pro final, né, Fema? Como é que fica algo que muito me questionam também, né? Como é que fica a questão doutrinária de uma igreja que começa assim, de uma igreja que começa de forma orgânica, né? Sem ter a intenção de plantação de uma igreja realmente. Como é que fica a questão doutrinária? Tipo, aqui no Adoração Livre, todo início de ano a gente trabalha com séries de mensagens, né? Então todo início de ano a gente faz uma série sobre a tulipe, que são os 5 pontos do calvinismo. São os pontos que a gente crê, né? E para a galera que está chegando entender melhor, a gente faz um discipulado coletivo, que é aqueles encontros mais fora, tipo, que não são cultos, né? São encontros mais de conversa, mais de bate-papo. A gente se reúne para, sei lá, maratonar séries, assistir filmes. Enfim, até o nosso discipulado é orgânico, não tem aquela revistinha, né? Eu acredito que o discipulado de vocês acontece através do skate, né? Vocês caminham juntos, né? E isso é muito legal. Mas como é que fica a questão doutrinária, assim? Sei lá, o cara chegou agora no movimento, tem problemas com álcool, tem problemas com drogas, sei lá, tem problemas com... Como é que funciona isso no skate com Cristo? Como é que vocês lidam com essas dificuldades, né? Cara, a gente trabalha de uma forma bem simples mesmo, sabe? E acontece naturalmente. No início, era meio que assim, a galera chegava, você chegava e tal, e o próprio Espírito Santo, velho, já ia mostrando coisas que precisavam ser tiradas e a pessoa não fazia mais, não precisava chegar e falar. Outras coisas foram a partir de conversas, a partir de se relacionando mesmo, sabe? Eu acredito muito que você se relacionar com as pessoas, o caminhar, velho, indica muito o que você deve viver em Cristo, saca? Tipo, se você ensina a pessoa a ler a Bíblia, a buscar em Deus em oração, a ter uma vida com Deus e tudo mais, tem coisas que não são necessárias você chegar nela e falar. E coisas que são necessárias você chegar nela e conversar, sabe? Então a gente caminha muito nisso assim, de se relacionar. E muito aberto de falar, cara, isso tá errado e tudo mais, a Bíblia diz assim. Então, se a gente for falar assim, uma doutrina, digamos assim, cara, o que a Bíblia fala que não pode, velho. A gente é bem, colocar entre aspas, rígido nisso, sabe? Se a Bíblia fala que tal coisa é pecado, é pecado. Se a Bíblia indica para tal caminho, é tal caminho. Então a gente ensina muito, cara, a ter um relacionamento com Deus e amar Deus acima de todas as coisas, que na caminhada, cara, você vai abandonando coisas e você caminhando com pessoas que de alguma forma estão amando a Jesus também a tal ponto de abandonarem coisas, cara, você também se é motivado a abandonar, saca? A gente também caminha através do discipulado. A galera tem abertura para chegar em mim e conversar e contar o que está acontecendo e tudo mais, mas também a gente tem durante um mês, uma semana, onde a gente abre para discipulados individuais, onde eu sempre com cada um individualmente a gente conversa e coloca pontos. Como colocar, se a pessoa tem dificuldade em tal coisa nesse mês e tudo mais. A gente conversa e tudo mais, orienta através da Bíblia e quando chega no próximo mês a gente conversa sobre isso e vê se melhorou, se piorou, se a pessoa conseguiu vencer e tal. Então a gente trabalha muito em cima disso, sabe? De se relacionar e a partir do relacionamento com Deus também ajudar uns aos outros e direcionar, cara. Direcionar, porque tem coisas que às vezes que tal pessoa tá fazendo, mas ele não consegue enxergar que tá errado. Mas se alguém chegar nele e falar assim, cara, não é por aí, é por aqui, vamos caminhar assim, isso já traz um alerta, entende? E traz crescimento, né? Um crescimento mútuo, porque é o corpo de Cristo, né? Então se um vence o pecado, vence a alimentação, todos do corpo também crescem. Então a gente trabalha muito assim, através do discipulado, se relacionando, se conhecendo. E a galera que chega, velho, uns chegam todo quebrado, outros já chegam já totalmente aberto a aprender, totalmente aberto a ser tratado, outros mais fechados, mas vai caminhando e vai começando a se abrir. Então nós somos muito abertos em questão a receber pessoas e no caminhar, no dia a dia, as coisas vão sendo tratadas, né? Tipo Paulo, né? Cara, pode me imitar porque eu tô imitando a Cristo. A gente tenta muito seguir isso, de alguém olhar da forma que nós estamos fazendo e nos imitar porque nós estamos imitando a Cristo, entende? Então
Essa base é a Bíblia, caminhando de acordo com a palavra, de acordo com o que Jesus ensina, e as coisas têm fluído, graças a Deus. E pessoas têm sido transformadas, pessoas têm se achegado a Jesus, têm conhecido Ele mais de perto, e isso é bom. Então nós não temos assim, como colocar um livro de regras ou algo que fala assim, coisas que às vezes é muito besta, né? Que a maioria das igrejas coloca como errado e tal, e a Bíblia nem fala sobre, ou a Bíblia nem condena, mas o ser humano vai e coloca. A gente não tem isso, sabe? Nosso principal foco é se relacionar com Jesus e Ele nos transformar, e um caminhando com o outro, um corrigindo o outro, e vai fluindo. Ótimo, cara. Isso é algo que cá entre nós agrega, né? Agrega valores. Eu pretendo gravar um podcast com o Marcos, membro da nossa igreja, né? Sobre relações humanas e a igreja, né? Como isso é importante, né? Porque a questão do discipulado, realmente eu não consigo enxergar o discipulado como uma revista com doutrinas e um livro de regras. Eu não consigo enxergar o discipulado dessa forma. Eu só consigo enxergar o discipulado com relações humanas, relações de troca de experiências, relações com troca de conversas, troca de ideias, enfim, conflitos sendo mediados, e só assim que a igreja se fortifica, né? Isso é algo muito importante. Então, para encerrar, Piama, deixa suas considerações finais. Caso queira falar mais alguma coisa, eu já estourei meu roteiro aqui, né? As conversas que a gente tinha para fazer, eu estourei meu roteiro aqui. Mas você está aberto, você está livre para conversar sobre caso tenha mais algum assunto, e deixar suas considerações finais. Sim, super concordo, né? Mas igreja é isso, né, velho? Pessoas caminhando com Cristo, cara, e se relacionando com as outras, né? Eu acho muito legal de se falar que igreja é um rio de amigos de Deus e que se tornam amigos uns dos outros a partir disso. Então é muito legal mesmo. Queria agradecer, né, pela oportunidade de poder falar um pouco sobre o que Deus tem feito aqui através do Skate com Cristo, através da nossa igreja e tudo mais. Muito obrigado pelo convite, Deus abençoe vocês, a igreja de vocês aí que caminham bem parecidos com a gente, né? E que Deus continue usando vocês, alcançando mais vidas aí, onde vocês estão. E vamos pra cima, né? Temos muito a fazer, muito trabalho pela frente para alcançar vidas para Deus e crescer nele a cada dia. Valeuzão, Deus abençoe. Exatamente, muito obrigado, Fiamma, por ter aceitado o convite, meio que de última hora, né? Estreando o Teólogo de Quinta com esse episódio massa aqui, falando sobre igrejas orgânicas, sobre, enfim, como Deus tem nos usado nessa terra. Então os contatos da firma vai ficar aqui, a página do Skate com Cristo vai ficar aqui na descrição. Nosso amigo Fio vai se encarregar de fazer isso. E vocês que compartilhem esse episódio com aquele seu amigo lá, vamos fazer com que esse podcast chegue a mais pessoas, né? E continuem apoiando a Igreja de Cristo, que é muito importante nessa terra. E como a firma disse, vamos pra cima, né? Vamos pra cima. Cristo na frente.